Muito bem. Agora vamos perguntar aos jesuítas qual é o maior desapontamento deles. Qual é a tristeza deles? Por que os jesuítas foram criados? Por que foram formados? Com qual objetivo? Destruir o protestantismo. Este sempre foi o objetivo deles. E, é claro, destruir a Bíblia protestante. Eu sempre achei fascinante como eles, de fato, tiveram sucesso considerável e também como eles ajudaram a estabelecer religiões protestantes que hoje em dia não precisam mais da palavra de Deus, porque eles hoje se apoiam em sentimentos e impressões espirituais recebidas. Quando, na verdade, a Bíblia nos diz para testar os espíritos pela palavra. Porque hoje em dia isso é tão escancarado. O Espírito me disse para fazer isso ou aquilo. Pois é. Mas nem está em harmonia com o que a palavra diz. Tudo aquilo que não for construído sobre um fundamento sólido será varrido com o refúgio das mentiras. Este homem, um jesuíta, que escreveu esse artigo, Covid-19, aquecimento global e diminuição da culpa católica. Por que a culpa católica está diminuindo? Veja, Martin, a Igreja Católica reinou suprema na Idade Média. E depois, com a Reforma Protestante, ela acabou perdendo parte desse poder. E mais tarde, com a nova maneira de pensar liberal, que separava o Estado da Igreja, ela perdeu ainda mais poder. E os jesuítas, que são ultramontaneses e desejam restabelecer a supremacia papal, precisam trazer a Igreja Católica mais uma vez para o centro e dar a ela novamente a posição que possuía antes, ou seja, de poder absoluto. Portanto, já há alguns séculos, tem havido essa culpa católica que foi colocado sobre ela pelos protestantes, por causa da Inquisição e por causa de toda a perseguição causada por ela. Mas sabe, ela conseguiu reescrever os livros de história. Sim. Ela conseguiu alterar as enciclopédias e tem utilizado as suas organizações, como, por exemplo, o dos Cavalheiros de Malta, como a Ordem dos Jesuítas, para infiltrar o mundo da mídia e, assim, reescreveram a história. Portanto, se você quiser conhecer a verdadeira história, você precisa recorrer a livros antigos. Por que, então, a culpa católica está diminuindo? O que é que essas pessoas querem de volta? Bem, aqui é um jesuíta falando, e ele diz assim: o Covid-19 e o aquecimento global são suficientes para me fazer ansiar pelos dias do poder clerical e da culpa católica. Ou seja, o que ele quer dizer é que ele anseia por um período em que a Igreja Católica não tinha culpa, quando ela governava sobre tudo. Sim. Naqueles velhos dias, bons ou maus, a hierarquia da Igreja era capaz de emitir poderosos éditos, e a maioria dos católicos seguiam essas ordens como ovelhas. E aqueles que não o faziam sentiam culpa e medo de irem para o inferno. A Igreja tinha o poder para instituir e depor reis, tinha o poder para moldar culturas e comandar ações das pessoas. É muito triste que ela não tenha mais o poder de salvar a humanidade hoje. Só podia ser um jesuíta escrevendo, com saudade da Inquisição. Mas talvez eu possa dizer a ele que não está muito longe. Na verdade, Martin, eu acho que ele sabe muito bem disso. O mundo é liderado por um punhado de elite das quais ele faz parte. Ele é um jesuíta. Quem dera o Papa pudesse declarar os céticos em relação à vacina e mudança climática como hereges e colocar seus livros, artigos e páginas de Facebook na lista de livros proibidos. Ora, mas ele não controla o Google, o Twitter, etc. Sim. As mídias sociais já não têm a sua lista negra de temas e assuntos proibidos? Assim mesmo. Não acabamos de ver que aquele meteorologista foi banido pelo Google apenas por ser um meteorologista bem informado?
E pegando os dados que estão aí e publicando. E eles querem que confiemos nesse sistema. Ele gostaria que o Papa tivesse o poder para declarar essas pessoas como hereges. Bem, ele já está fazendo isso. Ele já está fazendo, porque agora se chama teórico da conspiração. Esse é o novo termo para herege. Exato. Essa seria uma grande mudança em relação aos dias em que Galileu e Darwin foram considerados hereges. Dessa vez, o poder do clero apoiaria a ciência. Já não vimos isso antes? Então, na verdade, a ciência agora mudou, porque essa ciência que nós mostramos do último meteorologista, isso não é ciência. Nós temos que ir para outra ciência, a ciência deles. Se eu puder ser um pouco direto aqui, é a ordem dos jesuítas e a ciência deles que vieram com essa ideia de Big Bang. E baseando-se na teoria do Big Bang, da evolução e de todas as farsas evolucionistas, como, por exemplo, a falsificação de crânios humanos por jesuítas como Pierre de Cardin, provavelmente. E todo o cenário evolucionista, misturado à ciência como é hoje, nós já falamos sobre a chamada ciência aqui, não é? Sim. Muito bem. É esse tipo de ciência, como Big Bang, evolução, etc., que eles querem que sigamos. Bem, eu acho isso muito irônico, porque a ciência deles, que é baseada nessas filosofias, muito em breve sofrerá um Big Bang. E eu vi uma pessoa dizendo que, sim, houve um Big Bang. Quando Deus chamou todas as coisas a existirem, houve um bang, uma explosão. É verdade. Nada me daria mais prazer ilícito que ter os governadores da Flórida e do Texas, assim como os líderes das indústrias de petróleo e carvão, excomungados, assim como os reis e nobres eram excomungados no passado. Eis um verdadeiro jesuíta. Ele quer que os velhos tempos voltem. Ele quer os maus dias de volta. E ao invés de organizar cruzadas contra muçulmanos, como a igreja fez no passado, ela poderia mobilizar o seu povo a proteger a saúde da terra e da humanidade. Mas hoje, os filhos das cruzadas são liderados não pela igreja, mas pela Greta Thunberg. Espero que ela tenha mais sucesso do que os filhos das cruzadas de 1212, que terminaram em desastre. Houve um tempo em que o cristianismo tinha a habilidade de fazer coisas grandes. Algumas boas, algumas ruins. Nós nos maravilhamos desses cristãos do passado, que cavaram as fundações das grandes catedrais, cuja conclusão eles e seus filhos nunca viram. A ideia de se empenhar num projeto como construir uma catedral que levaria séculos para ser completada é incompreensível a nós. Hoje achamos impossível fazer sacrifícios, como usar máscara, por exemplo. É um sacrifício, Martin. Sacrifícios que nos beneficiarão em pouco tempo. É interessante que as crianças pequenas que foram obrigadas a usar máscaras não podem mais articular palavras. Eles não conseguem falar. Quanto mais fazer sacrifícios, como, por exemplo, cortar a emissão de carbono, que beneficiará os nossos netos nas décadas futuras. O Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si, de 2015, convocou o mundo a uma conversão individual e sistêmica a fim de prevenir o desastre que está rapidamente se aproximando. Alguns responderam, como o movimento da Laudato Si, anteriormente conhecido como Movimento Climático Global Católico. Mas milhões de nós se preocupam com os nossos negócios e rotinas, enquanto bispos e elites católicas como eu, ele se auto-chamou de elite, Martin, discutem sobre a missa em latim, comunhão para políticos e grindre, ao invés de se preocupar com o apocalipse climático. Grindre. Você sabe o que é isso, Martin? Se eu não estiver errado, é sobre sexualidade. Sim, é a respeito de sexualidade alternativa. Parece que isso também faz parte da agenda jesuíta.
O Papa Francisco está certo. Nós precisamos da conversão individual e sistêmica. Nosso estilo de vida precisa mudar e nosso sistema econômico baseado no carbono precisa mudar. Precisamos aumentar o termostato no verão e diminuí-lo no inverno. Precisamos reciclar e usar menos energia. Mas também precisamos de regulamento governamental e uma taxa de carbono para que todo o sistema econômico torne-se menos dependente do carbono. Isso não será fácil, mas deve ser feito. A Igreja perdeu o poder do seu clero, e então eu acho que teremos que depender da culpa católica, mas dessa vez, o inferno que enfrentamos será criado por nós mesmos. Então ele lamenta o fato de que a Igreja não pode mais mandar. Mas sendo parte da elite, ele provavelmente sabe que a Igreja manda sim e todos obedecem. Está mesmo sendo feito, somente não é de uma maneira tão forçada como era antes, é de uma maneira muito mais sinistra. Agora vamos colocar isso sobre uma perspectiva religiosa. A verdade o libertará. O protestantismo libertou o planeta da tirania católica. E desde que o protestantismo foi estabelecido no mundo, este tem sido chamado de um mundo livre, o mundo protestante. Mas hoje, infelizmente, esses jesuítas aí têm saudades dos tempos da tirania papal, para que possam utilizar o refúgio de mentiras que construíram e forçar todo o mundo a seguir na direção que eles querem. E os reis do mundo darão o seu poder à besta.